Lucas capítulo 16, é um texto bem conhecido da igreja. Lucas 16, do versículo 19 em diante. Lucas 16, 19 diz assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um homem, um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, ergueu os olhos estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando o rico disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Senhor, fala, ó Deus, ao nosso coração, traz edificação, ó Deus, a cada um de nós, pela palavra, pela pregação desta hora, é a nossa oração, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Primeira viagem do homem à lua, dos americanos à lua, a primeira viagem, no meio da viagem, um astronauta lembrou que não tinha feito a declaração de imposto de renda. E então ele, na comunicação com a NASA, ele disse: eu esqueci de fazer a minha declaração de imposto de renda. Ele estava indo para a lua, e ele disse: pede ao meu contador que junte os dados junto com a minha esposa e faça a minha declaração de renda. No meio da viagem, ele ainda lembrou que não havia feito a declaração de renda, e ainda era possível fazê-lo ou fazê-la, a declaração, mesmo que estivesse no meio da viagem. A verdade é que para o astronauta americano era possível fazer essa declaração, lembrar daquilo que ele não fez no meio da viagem e ainda pudesse corrigir. No caso desses 2 homens que Jesus relata aqui nesta parábola em Lucas capítulo 16, eles estão numa viagem e o rico lembra de algumas coisas que ele não fez, mas que ele quer corrigir, ele quer fazer. E diferentemente do astronauta americano, Abraão vai dizer a ele: não dá. Ele disse: não, mas eu estou indo, eu estou em condenação, estou entrando em condenação eterna, e eu gostaria que fizesse alguma coisa que eu deixei de fazer. E Abraão disse: sinto muito, não dá para fazer. Quando a oportunidade termina. Olhe para o texto, diz assim: havia um homem rico que se vestia regalado e esplendidamente de linho finíssimo, que vinha do Oriente, e ele era muito rico, diz o texto bíblico. E à porta da casa dele havia um mendigo cheio de chagas, que os cães vinham lamber-lhes as chagas.
E esse homem mendigava, esperando comer alguma coisa que caísse da mesa do rico. Ele ficava esperando para comer. A filosofia desse texto, primeira linha de pensamento que a gente tem: eu não posso fazer nada por você. Ele entrava e saía de casa, via aquele homem ali e pensava ele: sinto muito, mas eu não vou fazer nada por você. Eu até posso, mas não vou fazer coisa alguma por você. Sinto muito. Isso se tornou uma constante, porque diz que aquele mendigo habitava à porta desse homem rico. Ou seja, Wernher von Braun, responsável pelo projeto do homem ir à lua, ele diz, juntamente com um dos maiores pregadores de todo o tempo, Martin Luther King, ele vai dizer que esse homem rico, ele foi para a condenação eterna, não porque era rico, não porque se vestia de modo, como diz o texto, regalado e esplendidamente, não porque tinha muito dinheiro, não porque morava numa mansão, mas porque o seu coração não havia sido quebrantado, não havia sensibilidade com a necessidade do outro. Ele entrava e saía. E uma das características imediatas da presença de Deus no coração de uma pessoa é a sensibilidade com a necessidade, com o problema, a dificuldade, a adversidade que o outro está enfrentando. A entrada de Deus no coração de alguém cria essa sensibilidade imediata. Ele simplesmente passava e dizia: sinto muito, não posso fazer nada por você. Sinto muito. E na manhã do dia seguinte: sinto muito, não posso fazer nada. E quando voltava para casa: sinto muito, não posso fazer nada. E aí, o relato bíblico, Jesus, narrando esta parábola, diz: e o pobre morreu. E diz logo em seguida: e o rico morreu também. Porque todos nós morreremos. Você sabe o que a Bíblia diz a respeito da vida em Tiago 4,14? O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco, por um pouco, por um pouco, e depois desaparece. Você sabe o nome do seu bisavô? E do seu tataravô? Quantos aqui sabem o nome do tataravô? Levante a mão direita. 2. Só? É como se ele não tivesse existido. E daqui a 2 gerações, você também será assim. Como se não tivesse existido, não tivesse passado sobre a face da terra. E quando alguém perguntar: você sabe o nome do seu tataravô? Se relacionando, dizendo, se referindo a você, o seu tataraneto vai dizer: não sei. Ele não estava preocupado com aquele homem que estava sentado ali e diz: e os 2 morreram. Provavelmente, usando aqui de uma falácia, um argumento dentro da filosofia, percebendo pelo texto e arquitetando a situação, provavelmente os 2 tiveram funerais totalmente diferentes. Enterro de pobre e enterro de rico. Enterro de pobre, normalmente aluga um ônibus lá onde eu fui criado, e entra aquela multidão dentro do ônibus para ir para o cemitério, e eles vão tomando cachaça, vão comendo salgadinho, torresmo dentro do ônibus, e eles vão lá conversando e fazendo a farra sobre a pessoa que morreu. Enterro de rico não, é diferente. As pessoas reservam a melhor roupa, a imprensa vai, é televisionado trecho do enterro, do velório, e dependendo de quem for, uma multidão faz fila à porta para poder passar uma vez e olhar. Mas a narrativa é totalmente diferente também. E morreu o pobre, e vieram os anjos e levaram para o céu,
para o seio de Abraão. E morreu rico e, abrindo os olhos, estava no inferno. O que mesmo dizia ele quando saía de casa e olhava para o pobre? Nada posso fazer. Quando ele abriu os olhos e viu que estava no inferno, ele disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Olhando lá ao longe, divisando ao longe, dizia: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, porque eu estou aqui em grande tormento. E Abraão disse: sinto muito, nada posso fazer por você. Mas eu estou aqui em grande tormento. E Abraão disse: sinto muito, eu não posso fazer nada por você. Assim como você nada fez por aquele homem, hoje ninguém pode fazer coisa alguma por você. O que a gente não para pensar é que a pessoa que mais pode fazer por nós mesmos somos nós. A pessoa que mais pode nos ajudar nesta vida é você mesmo. Quem mais pode te ajudar é você mesmo. Quem mais pode te incentivar é você mesmo. Quem mais pode ser justo contigo é você mesmo. Ele nunca parou para pensar nisto. E provavelmente ele pensava, com muitos colegas que tive na universidade, no clube que joguei, provavelmente ele pensava assim: Deus é bom, Deus não vai permitir que eu vá para o inferno, para a condenação eterna, Deus vai me socorrer, Deus de algum momento Ele vai me livrar. Ele nunca parou para pensar que Deus é justo. Ele passava, olhava e dizia: nada posso fazer por você. E no momento em que ele parou para analisar a sua situação, condenação eterna, ele disse: Abraão, você pode fazer alguma coisa por mim? Abraão disse: não, nada pode ser feito por você. Tudo que você espera colher na eternidade, você já está plantando aqui o que você vai colher lá. Tudo que a eternidade tem reservado para você são frutos de tudo que você plantou aqui. Se você não está preocupado, se não desenvolveu uma sensibilidade por causa da presença de Deus, se você não se comprometeu com o reino de Deus, se você não se comprometeu com Jesus, se você não gosta de culto, não gosta de igreja, não gosta de Bíblia, não gosta de coro, eu quero dizer a você que você não tem nada a ver com o céu. O problema daquele homem não era a riqueza e não a vestimenta, mas era que ele não tinha comunhão com Deus. E ninguém vai habitar o céu, a presença de Deus, se não tiver comunhão com Ele. Abraão, tem compaixão de mim? Abraão disse: sinto muito, não posso fazer nada. E aí diz o texto, a terceira filosofia do texto: então eu tenho 5 irmãos que ficaram lá. Abraão, manda alguém ressuscitar dentre os mortos e ir lá falar com os meus irmãos, para que eles não venham para cá. E a resposta de Abraão é a terceira linha filosófica que nós temos: só eles podem fazer alguma coisa por eles mesmos. Quem está neste mundo, disse Abraão, que ouça os profetas, que leia Moisés, porque não é simplesmente, ele diz, quando ele se refere a Abraão, ele diz: Pai Abraão. Para um judeu, essa declaração dizia: eu estou comprometido com Abraão, ele é meu pai. Mas a declaração é vazia em si mesmo, e nós estamos vivendo dias que nós podemos testemunhar isso com facilidade. Pergunta a você, qual o motivo da guerra entre o Hamas? Não é nem a Palestina, que os palestinos nada tem a ver com isso, do Hamas com Israel. A invasão do Hamas a Israel e a represália de Israel com bombardeio, retribuindo a visita recebida pelo Hamas. Qual é a religião deles? É o Islã. E quem é o Deus deles? É Alá.
declarado no século 8 por Maomé como o único Deus, e o nome dele era Alá, que é o Deus do povo de Israel, e Yahvé, o Criador de todas as coisas. E por que então que o Irã, por que então que o Hamas, não para os palestinos em si, mas o Hamas, o Hezbollah, o Jihad, todos esses grupos terroristas, por que eles estão numa guerra constante? Porque não adianta declarar que você é descendente de Abraão, ou dizer eu sou cristão, eu sou seguidor de Cristo, porque ele entrava e saía e o mendigo estava lá. Ele entrava, chegava em casa, saía de manhã e o mendigo estava lá, com fome à porta de sua casa. E aquele que não tem comunhão com Deus, não tem sensibilidade para pelo menos orar ou socorrer outras pessoas. Então a primeira filosofia, eu não posso fazer nada por você. A segunda, eu também não posso fazer nada por você. E a terceira, só você pode fazer alguma coisa por você mesmo. Manda alguém lá para ajudar os meus irmãos. Disse, não. Só eles podem fazer alguma coisa por eles mesmos. Você quer mudar? Você quer uma realidade nova? Só você pode fazer por você mesmo. Você quer ser abençoado? Só você pode fazer por você mesmo. O que você está esperando? Só você pode fazer por você mesmo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quem tem que buscar é você. O Senhor diz, batei, batei e abrir-se-vos-á. Quem tem que bater é você. Ele vai abrir, mas quem tem que bater é você. Nós precisamos sair da inércia se queremos ser abençoados por Deus.